1 de Pedro, capítulo de número 2, versos de número 1 até os versos de número 10. Hoje eu gostaria de conversar acerca da igreja edificada por Cristo. Estamos aí, entretanto, no mês que a EPB ele separa, né? Que é a EPB, melhor falando, separa para o seu mês de missões, né? Dia 12, por exemplo, foi comemorado o dia do presbiterianismo no Brasil, uma data muito importante, né? E, contudo, não podemos deixar de não falar de missões. Então, hoje, apesar do tema não parecer destoar um pouco do termo de missões, mas vamos compreender, através dessa passagem, a igreja que é edificada em Cristo. Então, 1 de Pedro, como eu havia comentado, capítulo de número 2, a partir dos versos de 1, indo até o 10º, que diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como as pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Por isso, está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de escândalo, ou rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus Santo, novamente não podemos e não conseguimos chegar diante de Ti, ó Pai, sem nos derramar diante de Ti, diante da nossa pecaminosidade, diante do nosso ser, e sem que antes o Senhor nos perdoe, sem antes que o Senhor não, ó Pai, nos perdoe as nossas ofensas, o que fazemos, o que pensamos e o que agimos, ó Pai. Se não fosse a sua graça, se não fosse o seu Filho, o que seríamos, ó Pai? Se não fosse a parte a edificar, ó Pai, seu Filho, Cristo Jesus, o que seríamos de nós como igreja? Ó Pai, mas apouve pelo teu Filho, a pedra que nós lemos aqui, que é o Cristo, ó Pai, que é o fundamento, a pedra angular, ó Pai, que nos concedeu a salvação em Cristo, ó Pai. Então nós te louvamos, e a única coisa que temos que pedir é que o Senhor fale conosco através do que foi exposto aqui, ó Pai. E que não falamos por filosofias ou palavras lisonjas como, ó Pai, muitos fazem, mas pela Tua palavra é o suficiente para nós. Foi o suficiente, ó Pai, para nos salvar e nos resgatar, e é suficiente hoje, ó Pai. Então fala conosco. Assim nós te louvamos, te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, no ano de 2014, surgiu um filme que se chama 600 Milhas, ou 6.000 milhas. E esse filme consistia em um casal
em que o esposo ele teve que se separar da sua esposa. Ele teve que, portanto, ir para um local, e essa região onde ele vivia, aquela cultura onde ele vivia, aquele processo todo onde ele vivia, era um processo da Turquia, a região da Turquia. Isso se passando no filme. Ou seja, uma cultura totalmente diferente. A Turquia, os irmãos sabem, ela é dividida entre 2 continentes. É o que nós chamamos de regiões anatólicas, regiões onde são divididas entre os 2 continentes. E esse rapaz, ele é ofertado a ele trabalhar em uma outra cultura, um outro país, os Estados Unidos, né? O filme se baseia nisso. Ele teve que sair daquele local para poder assim trabalhar. E ele chega, né, nos Estados Unidos, uma cultura totalmente diferente. A cosmovisão daquele país é totalmente diferente. E ele tem que se adaptar. Ele tem que tomar, entender aquela cultura. E aí ele se vê, no decorrer do filme, se vê enraizado com todo o processo de vivência, se enraizado pela cultura ocidental, se adentrando a cada dia mais desse novo mundo que ele agora está. Ele se despoja de daquela culturalidade turca que ele tinha, de todos aqueles processos que ele tinha, para agora vivenciar nessa nova identidade, podemos assim dizer, que aquele homem ele está sendo estruturado. Assim também, meus amados irmãos, é a igreja nos tempos de Pedro. Ao descrever, se você voltar um pouquinho, só um pouquinho, no capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele agora fala para irmãos, para igrejas. E ele cita aqui no verso 1 do 1º capítulo, ao se apresentar, que aquela igreja, aqueles destinatários, eles são eleitos, e não só eleitos, mas também forasteiros da dispersão. E ele começa a citar do Ponto, da Galácia, da Bitínia, da Ásia, enfim, das localidades que ele se propunha a escrever. Aqueles homens que eram, apesar de Calvino citar que Pedro aqui está falando, utiliza muita articulação do Antigo Testamento, mas tem partes onde levamos a crer que ele está falando para um povo também pagão. Esteja falando para um povo que saiu de uma tradição, ou de uma cultura, ou de alguma coisa em que para eles era tranquilamente normal. E é difícil passar por uma outra situação onde ele tem que se despojar, como nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo de número 2, de toda maledicência, de toda cultualidade, de toda idolatria, de toda situação que aquelas pessoas estavam vivendo diante de si. Então, Pedro, primeiro, ao escrever essas cartas aos cristãos que agora se converteram naquele momento, e que estavam, o propósito da carta, e eu aconselho todos a lerem, tanto a primeira quanto a segunda, que o propósito é para fortalecer aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição ao professar a sua fé. E sofrendo não só perseguições, mas se você acompanhar o capítulo de número 4, não necessariamente era uma perseguição que envolvia necessariamente leis, que abundassem contra a profissão de fé, mas daquelas pessoas, mas perseguições como injúria, capítulo de número 4, nós vamos ver isso, acusações caluniosas de mau procedimento, capítulo de número 2 e verso de número 3, inclusive até mesmo bofetadas, o capítulo de número 2, ele também discorre acerca disso. Mas aqueles irmãos, eles sofriam exclusão social, violência esporádica, e é por isso que agora eles estão sendo chamados de forasteiros. O que significa forasteiros? Pessoas estranhas onde se encontravam naquele momento. E hoje, falando acerca da nossa EBD, a pergunta é simples: será que nós estamos
destoando, ou seja, distanciando do que esse mundo vil, odioso, pecaminoso, ímpio está vivendo, ou nós somos forasteiros, verdadeiramente forasteiros, ou seja, separados, onde é essa terra, estranhos a essa terra, onde nós encontramos aqui. Então, essa é a nossa pergunta. Será que como igreja nós temos vivenciado de certa forma ao mundo que está vendo, nos visualizando, e entender esse pessoal é estranho, esquisito? Essa semana eu vi ontem mesmo eu vi um vídeo, né? Vídeos memes, né? Que o pessoal chama, onde um rapaz ele dança, e aí na tarjinha ali da indicação do vídeo está escrito ímpio. E outra pessoa também imitando de forma síncrona a mesmo processo de dança, na mesma tarde ali estava escrito igreja. Imitando aquela dança conforme o ímpio também está dançando. Para mostrar que a igreja atual está mais imitando o ímpio do que imitando a Cristo. Ah, que isso, irmão Agil? Nada a ver. Não sei o que. Sim. A igreja hoje, você vai ver, está imitando mais o ímpio do que a Cristo. Então, a igreja daquele tempo, do tempo de Pedro, a qual escreveu essa epístola entre 60 e 68, estava vivendo como forasteiros, como estranhos àquela terra. E aí ele vai falar forasteiros da dispersão, para insinuar como aquele pessoal estava vivendo naquele tempo. Muito provável que fosse escrito em Roma, apesar que muitos indicam aqui, tentam falar que foi escrito em Babilônia, mas também Roma, inclusive em Apocalipse, ele vai dar essa ideia de que Roma é a própria Babilônia, né? Segundo alguns intérpretes, eles destacam isso. Esta epístola, serve justamente para encorajar, instruir e alertar para a verdadeira redenção e missão em Cristo. Muitos falsos profetas estão atuando, e Pedro vai falar isso com mais força, né, na segunda epístola, alertando a verdadeira redenção em Cristo, a verdadeira expectativa que não está nesse mundo e por isso nós somos forasteiros. Tem até pregadores pentecostais que falam que a gente é extraterrestre, né? Porque nós somos desse mundo, né? Para indicar que realmente não somos daqui. A nossa vida, a nossa piedade não deve se compactuar com o que o ímpio vive. E é por isso que Pedro ele sempre reforça a verdadeira redenção e a verdadeira missão que a igreja deve ter. Não uma missão estipulada em querer agradar o ser humano, em querer traçar o seu ego, como com muito respeito muitos fazem. Tenta articular uma missão, uma forma de fazer missões de forma a agradar mais o homem do que a Deus. Crescer, faça com que a igreja cresça rápido, com pragmatismo de que está dando certo, então vamos embora. Só botar lá um irmãozinho que não tem nada de Bíblia, que não tenha Cristo como edificação, e vamos embora. Então Pedro aqui ele reforça não só encorajamento na verdadeira redenção, mas instrução e alerta acerca da verdadeira missão que há em Cristo Jesus. Bom, meus amados irmãos, diante dessa breve introdução, breve abre aspas, né? No capítulo que nós lemos, iremos falar de 3 verdades acerca para entendermos a nossa vida cristã e o chamado que nós temos. Calvino, inclusive, eu gosto sempre de falar isso porque muitos leem Calvino, as Institutas,
e às vezes fala, não, só fala de eleição, de predestinação, mas Calvino, ao iniciar os institutos, o pastor pode me corrigir depois, ele fala que o homem ele deve conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. Conhecendo a si mesmo e conhecendo a Deus. Nós, como igreja, muitas das vezes nós não conhecemos nem a nós mesmos. Quem dirá conhecer a Deus? Tem gente que fala, não acredito nem na minha própria sombra. Nem se conhece. Nem se conhece. E aí precisamos então entendermos o nosso chamado, entendermos o que Deus quer, mas também entendermos quem nós somos. Primeiro ponto, nós vamos tratar 3 pontos aqui, como sempre. Primeiro ponto, revestimento de Cristo. Segundo, que nós vimos dos versos 1 até o verso 4, perdão. Segundo, que nós somos pedras edificadas em Cristo. Dos versos 5 até os versos 8, ao verso 8, perdão. E terceiro ponto, que nós fomos chamados por Cristo, do verso 9 e o verso de número 10. Primeiro ponto, revestimento de Cristo. Vamos ler novamente, acompanhe comigo aí o verso de número 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro aqui inicia falando que, ao receber as palavras, no capítulo 1, ao receber aquelas palavras de salvação, aquela certeza da salvação, verso 1 em diante, ele fala, acompanha aí comigo, aos que tiverem e quiserem, ao chegar no verso de número 13, agora ele fala assim, essa salvação que vocês exercem, vocês devem cingir os vossos lombos do entendimento, sendo sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos será trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vivam em santidade, porque assim como o Senhor é santo, vocês também devem ser santos. E ao discorrer disso, ele fala que a vida cristã é uma caminhada contínua na trilha desse mundo corrompido, e ele ensina que nós não devemos atravessar essa trilha do curso do mundo. Primeiro ponto, despojando, isto é, abandonando toda essa vida corrompida, odiosa, ímpia, de maldade, porque de certa forma o mundo não vai melhorar, não. O mundo não vai melhorar, e ele diz, abandone-vos, portanto, dessa maldade, do dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicência. A primeira igreja, ela tem que ver a sua identidade. Eu vejo irmãos muito piedosos falando assim, eu me afastei por causa das pessoas. E Pedro fala, larga essas pessoas que querem viver uma vida maledicente, viver uma vida ímpia, se volte para Cristo, a verdadeira pedra, a pedra preciosa que o mundo rejeita. Abandone essa vida de maldade, de dolo, de hipocrisia, e desejai com forma ardente, como crianças recém-nascidas. Pedro, assim como Paulo, ele gosta muito de utilizar figuras de linguagem, de metáforas. E ele cita a metáfora da criança. Mas antes eu gostaria de fazer algumas perguntas para os amados irmãos. Os frutos que a igreja tem dado, aliás, é uma afirmação, perdão. Os frutos que você tem dado serão determinantes para saber
quem verdadeiramente você é. E Cristo, ele fala isso. Vocês serão conhecidos pelos seus frutos. Os frutos que a igreja tem dado, serão determinantes para saber quem verdadeiramente é a igreja. As suas vestes dirão se você anda em um habitat de porcos, ou se você anda de forma limpa. A sua casa determina a limpeza da sua casa. Isso até a psicologia envolve um pouco, né? A limpeza da sua casa determina quem você é. Pessoas que não limpam a casa, né? Podendo pegar essa analogia, você já dá para ver essa pessoa, né? Desleixada, né? O que a igreja tem desejado? O que falta a igreja despojar? O que a igreja tem abandonado? O que você tem abandonado? O que você tem despojado? E Pedro revela a atitude de um revestido em Cristo ao utilizar a imagem de uma criança. Engraçado que Cristo também trabalha bastante com crianças, né? Ao pegar aquelas criancinhas em Mateus, se não me falha em memória, 19, sejam como essas crianças. E aí precisamos entender. Ele utiliza a imagem de um recém-nascido, primeiramente trazendo como regenerados. A identidade da igreja deve ser de pessoas que são regeneradas em Cristo. E a imagem do recém-nascido envolve bastante isso. Será que vivemos pelo anseio do verdadeiro alimento espiritual? Assim como uma criança, aos irmãos aí que têm filhos, se você pegar uma criança, eu não tenho filhos, mas eu sou tio, e assim, é muito engraçado que a minha sobrinha, na sua infância, ela parece que desejava ardentemente aquele leite materno, sempre chorava, sempre berrava, e às vezes você dava até água para aquela criança, e nada satisfazia aquela criança, nem água. Mas o leite materno é algo que aquela criança continuava berrando, continuava querendo, que continuava almejando. E é isso que Pedro fala, assim como crianças recém-nascidas que almejam o leite materno, vocês também devem exercer o alimento espiritual. Assim como regenerados que vocês são, queiram, anseiem o alimento espiritual. A gente falou, né, pastor? A não ser que uma pessoa que lesse aí a palavra de Deus, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, em dias, esse anseio de querer o Senhor, é o que Davi quis, né? O Senhor, eu tenho um anseio de estar nos seus átrios. Não me tire o teu Santo Espírito, né? Não me tire a felicidade da sua salvação, volte a me dar a alegria da sua salvação. Devemos, como meninos, ansiar o alimento espiritual. Assim como eu disse que o leite materno é suficiente para o bebê, o alimento do crente também o deve. Devemos crescer em maturidade, e a maturidade pela semelhança em Cristo. Parece que a gente olha para nós mesmos e fala assim, mas eu tenho 20 anos de presbiteriano, mas parece que eu estou estagnado. Tenho 20 anos de crente, tenho 20 anos de calvinista, e nós falamos isso hoje de manhã. Se nós não entendermos, se nós não crescermos em maturidade, os 5 pontos do calvinismo passam só a ser uma doutrina, algo que nós falamos, versículos onde nós expomos para arminiano, para falar assim, Romanos 9 aqui, tá vendo? Romanos 9 aqui serve para refutar vocês, arminianos e tudo mais, mas se você não viver o que Romanos 9 diz, você vai estar estagnado dentro da sua vida cristã.
cresça em maturidade, e a maturidade é crescer em semelhança de Cristo. Então, ele nos instrui a revertirmos, de Cristo, desse leite espiritual, desse crescimento para a salvação. E é isso, quem vai ser a nossa base? Ele vai falar aqui no verso de número 4, chegando-vos para ele a pedra que vive. Por que Pedro ele dá essa ênfase de pedra que vive? Tem pedras, irmãos, para construção de casas, e aqui ele vai utilizar a partir de agora essa indicação, onde não vale para nada, onde não serve para nada, mas aqui ele está falando a pedra, a pedra onde a igreja deve se edificar, ela vive, ela é uma pedra viva, e onde nós devemos edificar é na pedra que vive, não é a pedra aí que os ímpios querem e tudo mais, mas na pedra que vive, Cristo Jesus. E aqui, pedra sempre é utilizada como uma metáfora de dizer pessoas. E Pedro, ele vai falar que essa pedra que vive é Cristo. Graças a Deus por isso. Segundo ponto, meus amados irmãos, dos versos de número 5 em diante, nós também somos pedras edificadas em Cristo. Além de crescer em maturidade em Cristo, os cristãos são chamados a se achegar a Cristo e a desfrutar de sua companhia. Vejamos aqui dos versos de número 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também sois vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de algum modo envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crede é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então, pedras edificadas em Cristo. Então, como eu disse, além de crescer em maturidade em Cristo, os cristãos são chamados a chegar a Cristo. E aqui ele está se reportando ao que, de forma similar ao que o autor dos Hebreus expressa, né? Que agora nós, como pedras, podemos nos achegar em sacerdócio real a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Podemos adentrar agora em Hebreus, diz, se não me falha a memória, o capítulo de 9, aos santos dos santos, no novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo. E nós, como crianças, como recém-nascidos, devemos, assim como crianças, se achegar ao nosso Pai em oração, em arrependimento, em piedade. E essa companhia é contínua, meus amados irmãos. Ele diz no capítulo 1. Devemos entender que Cristo é a pedra que nos faz crescer na vida espiritual e cristã, é o fundamento. Como nós falamos aqui, a palavra de Deus ela deve ser o fundamento para a nossa fé. As pessoas olham para a gente, às vezes, teu fundamento é Calvino. Não, o fundamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus. São as Escrituras. Nossa regra de fé e de prática. É a pedra que nos faz crescer
na vida espiritual e cristã. Ele é a base. Se ele não for a base da igreja, meu irmão, com certeza a igreja desmorona. A igreja que eu digo abre aspas, porque é Deus quem preserva, nós vimos isso hoje. A sua igreja, a igreja do Senhor, é Ele quem preserva. Então a base logo deve ser o Senhor. Edificados por Cristo. Ele é a base da nossa fé e ao vivenciarmos isso, somos pequenas pedras. Ao se dirigir aos crentes, ele fala, também vocês são pedras. Mas o Senhor é a pedra maior, fundamentada. Vocês são fundamentados em Cristo. Vocês são forasteiros, vocês são pessoas estranhas para esse mundo vil, e por isso vocês devem se despojar desse mundo, vocês devem ter uma identidade assim como criança, vocês devem ser pedras. Crescer em unidade, e a unidade como nós vimos hoje na aula, deve ser uma unidade não, bora ser lá amiguinho lá do ímpio, vamos embora. Não, unidade em Cristo, pela sua palavra, pelo seu alimento espiritual que Ele nos concede. A igreja aqui então é tratada, essas pedras são tratadas, é o templo do qual o próprio Deus vivo habita. Somos casas espirituais de Deus. A igreja é o templo que o próprio Deus habita. A atuação da igreja depende de Cristo, o crescimento depende de Cristo, o sacerdócio de todos os santos depende de Cristo. Quem reconstrói ou constrói a igreja é Cristo. A pedra angular é a principal pedra de edificação, meus irmãos. E olha que interessante. Ele fala aqui nos versos de número 7. Para vós outros, portanto, os que crerdes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Por isso que eu falei que, ao fazer essa analogia da pedra, nós vimos que Pedro está falando de Cristo. Porque ele cita que a pedra angular é uma pedra de principal edificação, para fazer a fundação entre duas paredes, e precisam ter uma pedra, uma pedra angular. E a igreja, ela tem esse fundamento. É o que o autor aos Hebreus também fala no capítulo de número 1, que Deus, ao falar pelos profetas, pelos apóstolos, hoje fala por Cristo. Hoje Cristo agora comunica através da sua palavra a nós. Então nós, por si só, fomos fundados, temos os fundamentos dos apóstolos e profetas, mas Cristo é a pedra. Cristo é a pedra. Sei que os irmãos, sei que as horas são passadas, mas para adiantar aqui o terceiro ponto, somos chamados por Cristo. Verso de número 9, verso de número 10, acompanhe comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Após falar que esse contraste do ímpio e do crente, a qual nós lemos no verso de número 9, os cristãos não agora reconhecem somente a igreja, não só visualiza quem ela é, quem ela deve ser, quem ela deve buscar, quem ela é edificada, mas agora Pedro, relata quem nós somos em Cristo e qual que é o objetivo da igreja dentro dessa história da redenção. Primeiro ponto, primeiro subponto aqui. Pedro ele fala que nós somos raça eleita.
Se você pregasse sobre esse versículo aí para uma outra igreja, tá vendo, né? É raça eleita, aí o pessoal já, glória a Deus, que não sei o quê. Quando Pedro ele fala isso, ele está falando da soberania de Deus em eleger um povo, em eleger pessoas para ser participante do seu povo. Vocês são raça eleita, separadas por Deus, soberanamente, justificadas soberanamente por Deus. Pedro diz quem ele elege e como ele elege um povo distinto de outros povos. Vocês são pedras preciosas por Deus. A igreja é pedra preciosa para Deus. Raça eleita. Segundo subponto, sacerdócio real. Perdão. Os crentes são sacerdotes que servem no templo. Sacerdote. A melhor coisa da reforma foi dizer, não é só o padre que reza a missa. Vocês, pais, devem educar os seus filhos. Vocês devem servir as suas esposas. Vocês devem educá-los, crescer em maturidade em Cristo Jesus. Não é aquele ditado que diz, só o padre reza a missa. Vocês têm uma responsabilidade, vocês têm, como sacerdotes, têm a responsabilidade de servir no templo. Servir a igreja. Nação santa, ou simplesmente povo santo separado, em contraste com o mundo dissolador, como ele falou aqui no verso de número 8. Pedra de tropeço são eixos que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vocês são um povo separado por Deus, povo onde não vivem nesse mundo dissolador, mas não pensam nesse mundo dissolador. Mas qual o propósito do povo de Deus? E eu gostaria de elencar agora, através desses pontos. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou, daquele que vos elegeu, daquele que buscou você das trevas para a sua maravilhosa luz, da incredulidade onde que você vivia, da perversidade onde eu e você vivíamos. Cristo nos chamou não como objetivo primário, para que seu reino avance, para que Cristo seja glorificado, para que nós verdadeiramente façamos missões, para que verdadeiramente nós possamos propagar aquilo que Cristo fez em nossa vida, que é nos chamar da escuridão, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Somos chamados pela sua glória, para o seu louvor, por isso nós devemos entender que missões, plantios de igreja, discipulado, são pontos importantes da igreja. É manifestar a glória de Cristo a esse mundo dissolador, corrompido. Ela faz parte não só da essência, mas como do seu propósito de Deus para o seu povo. Nós somos vasos para propagar. E é interessante que nós vimos em Romanos que Paulo ele utiliza também dessa dica de pedras, lá no capítulo de número 11 de Romanos. Por que eu devo pregar o Evangelho? Nós vamos ler aqui no verso de número 10. Assim, pois, antes vocês não eram um povo, mas agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Porque nós, como gentios, lá em Romanos 11, nós já vimos isso, éramos oliveira enxertada por Deus, oliveira brava, e que Cristo, que não era dessa oliveira, agora ele enxerta na oliveira, e ele fala assim, agora vocês são. Agora vocês, que não eram, que não recebiam, que não alcançaram misericórdia, agora vocês são o meu povo. Agora vocês são o meu povo. Para que a minha misericórdia, para que o meu louvor, e é isso que ele vai falar lá no finalzinho, no verso 33 de Romanos,
A Ele seja dada toda a honra, glória e louvor. Então, para isso que nós somos chamados por Deus, para fazer missões, meus amados irmãos, para proclamar a virtude de Cristo a essas pessoas necessitadas. E olha, a gente fala tanto de problema da igreja, mas também existem tantas pessoas necessitadas desse leite espiritual. Existem tantas pessoas necessitadas pela palavra de Deus, pelo verdadeiro evangelho, não para essa falcatrua que o mundo ensina, que as igrejas ensinam, mas o verdadeiro evangelho. Existem pessoas que querem o pão vivo, a palavra de Deus. Existem pessoas. É só a gente começar a discipular, que a gente vai ver a necessidade que a igreja tem do verdadeiro evangelho. Eu gostaria, então, de finalmente trazer 3 aplicações, como sempre, acerca do que nós lemos aqui. A primeira aplicação é que nós devemos revestir nossa vida em Cristo, abandonando de tudo que não agrada a Deus. Nosso testemunho tem uma grande parte no entendimento de missões. Tem uma grande parte aí, segura é uma bênção, né? Tem uma grande parte nas missões. Então eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso mudar, eu preciso despojar de tudo que não agrada a Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso rever. Existe até uma música que a gente cantava bastante. Eu preciso rever meus conceitos. Aquela música lá que o pessoal entende. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Preciso rever conceitos. Preciso abandonar coisas. Preciso abandonar certas situações que têm me afastado de Deus. Devemos revestir nossa vida em Cristo, primeiro ponto. Segundo ponto, devemos analisar quem somos em Cristo, entender a graça de Deus atuante em nós, fortalece em vermos quem verdadeiramente nós somos, pedras. Onde o mundo é pregado, onde o homem é o fundamento das coisas, a palavra de Deus diz, o fundamento não são homens, o fundamento é Cristo, a sua palavra. Terceiro ponto, entender a convocação dos crentes por Deus, entendendo que Ele nos chamou para falar das suas virtudes, das boas novas, proclamar que Cristo é o Senhor. As pessoas precisam que... O crente ele deve ter de proclamar que Cristo é o Senhor. E as pessoas parecem que sentem utópicas ao dizer assim, não, mas a nação é do Senhor e tudo mais. É só você olhar para a nação e para ver se a nação realmente tem propagado coisas que o Senhor nos instituiu. É fácil você falar assim, pegar uma vigília de um dia todo, convocar todo mundo e dizer assim, hoje agora a gente vai fazer uma vigília, uma super live e que não sei o quê, e vamos falar assim, declarar que a nossa nação é do Senhor, se ao menos você não sai para evangelizar sua própria família, nem os seus próprios filhos. Então não adianta fazer super live. A igreja precisa olhar para si, olhar para o chamado de Deus, olhar que nós devemos, melhor falando, proclamar que Cristo é o Senhor das nossas vidas. E eu tenho, meus amados irmãos, particularmente estudado muito, falei aqui de manhã, acerca de missões. E eu acho que a igreja também precisa disso. Ter um anseio por missões. Essa mania de dizer que a salvação é individual, eu já estou salvo, por que salvação individual? Beleza, pode até ser. Mas fomos chamados a proclamar o Evangelho às pessoas. Então, precisamos entender que somos igrejas edificadas em Cristo e precisamos também fazer o seguinte. Bom, meus amados irmãos, vamos colocar de pé, então. Vamos fazer uma oração. Peço perdão aí pelo horário. A culpa é do professor de EBD, né?
Sempre é culpa do professor de EBD, né? Tá bom. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos capacite a fazer a sua obra, a servir como nós aprendemos de manhã e a sermos vasos, instrumentos nas suas mãos. Deus Santo, como, ó Pai, nós precisamos entender que o Senhor é o nosso fundamento, ó Pai. A Tua palavra é suficiente para nós, como foi falado, ó Pai, inicialmente. Entendermos que o Senhor nos chamou, ó Pai, da maravilhosa luz, das trevas, perdão, para a sua maravilhosa luz. Nós não merecíamos, porque, ó Pai, somos apenas oliveira, ó Pai, brava, ó Pai, que foi enxertada pela sua graça de forma sobrenatural, de forma incondicional. O Senhor nos colocou, nos fez adentrar no seu povo, povo de Deus, povo santo, nação eleita, raça eleita, ó Pai, sacerdotes, ó Pai, para servir e não ser servidos, para, ó Pai, fazer o teu ide. Somos pedras, ó Pai, desse grande edifício que o Senhor nos colocou, segundo a sua boa palavra, segundo o seu querer, segundo a sua soberania. E faça-nos, ó Pai, avançar o teu reino através de nós, ó Pai, vasos. Queremos, ó Pai, uma igreja que diz, assim como muitos profetas disseram, o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, usa a tua igreja, usa-nos, ó Pai. Que o Senhor venha colocar nos nossos corações, ó Pai, a tua verdadeira palavra, venha nos alimentar, ó Pai, do alimento espiritual, assim como crianças ansiando ardentemente pela tua face, pela tua bondade, pela tua companhia, ó Pai. Faça-nos crescer em maturidade. Faça-nos avançar pela semelhança do teu Cristo, do teu Filho, ó Pai, Cristo Jesus. Para que o Senhor receba a glória, ó Pai, louvor, que esse é o objetivo de nós estarmos aqui, para que o Senhor seja louvado, glorificado e possamos alegrar no Senhor. Assim louvamos, glorificamos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.